Pastor Antônio Júnior passa vergonha após oração e fica decepcionado. Vídeo na tela. E logo após eu volto com mais informações. Quando tiver algum enfermo aí na sua família, seja ousado, tenha coragem. Mas mesmo que você ore por essa pessoa e a cura não aconteça da maneira que você esperava, não desanime, não duvide de que você tem autoridade, tá bom? Eu estou falando isso porque já aconteceu na minha conversão. Quando eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus, eu tinha um tio que estava muito doente e eu então pensei, agora eu tenho autoridade, Jesus me deu, não por causa de mim, mas pelo que Jesus ele fez ali na cruz, ele conquistou para mim. Então eu chamei ele, eu orei por ele e eu determinei, Senhor, cura o meu tio. E naquele momento não aconteceu nada. Passou uma semana, eu chamei o pastor da minha igreja, nós oramos por ele e profetizamos, ele vai ser curado em nome de Jesus. E eu contei para todo mundo, sabe, que ele seria curado. Mas o que aconteceu? Ele veio a óbito, ele faleceu e eu fiquei muito decepcionado. E eu fiquei muito incrédulo também, sabe? E eu pensei, não vou orar para mais ninguém, porque eu passei vergonha. Eu falei para todo mundo que o meu tio seria curado em nome de Jesus. E não aconteceu, sabe? Mas o tempo foi passando. E eu me lembro uma vez que eu fui na igreja e eu ouvi uma pregação sobre isso, exatamente isso, sobre as nossas frustrações. Então, aquele pastor, ele disse que às vezes você ora para alguém e essa pessoa não é curada, mas você não conhece os caminhos de Deus. Talvez Deus já fez a obra, talvez Deus curou não a enfermidade física, mas a enfermidade na alma. E naquele momento eu senti uma paz muito grande, porque eu me lembro que quando nós oramos pelo meu tio, ele não foi curado fisicamente, mas ele entregou sua vida para Jesus, sabe? E às vezes eu estava tão preocupado com o extraordinário, eu queria tanto ver um milagre sobrenatural, e eu estava esquecendo que o extraordinário já tinha acontecido, que é o maior de todos os milagres, que é a salvação. O meu tio, ele simplesmente falou, eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. E passou poucos dias, ele faleceu. Tá vendo? Então não desanime quando as coisas não acontecerem do seu jeito. Se você orar por alguém e nada acontecer, não quer dizer que Deus não fez. Não quer dizer que Deus não está na sua vida. É lógico, se nós estivermos desviados dos caminhos de Deus, nós precisamos consertar a nossa vida. Mas nós devemos entender que o poder não está em nós. O poder está no nome de Jesus. Amém? O pastor Antônio Júnior passa vergonha após oração e fica bastante decepcionado. Você sabia que o pastor Antônio Júnior passou uma situação extremamente difícil e desafiadora em sua caminhada de fé? Logo no início da sua conversão, certa vez ele foi orar por um parente, por um tio, que estava muito enfermo, com fé e autoridade. Ele orou, determinou a cura, profetizou, crendo de todo o coração que aquele homem se levantaria dali curado. Mas para a surpresa de todos, as pessoas não esperavam que um tempo depois ele faleceu. Aquele momento veio uma grande vergonha, uma incredulidade, um questionamento. Por que Deus não me respondeu a oração? Será que eu falhei em alguma coisa? O tempo passou e o pastor Antônio Júnior aprendeu uma lição bastante profunda. Nem sempre será como queremos, mas sempre será como Deus quer e sabe de todas as coisas. O propósito é dele. A vontade de Deus é perfeita. Ainda que não venhamos compreender no momento, seus planos são maiores e mais altos do que os nossos. E o que hoje parece derrota pode ser parte de um propósito eterno, que só Ele sabe de todas as coisas e vai revelar. Só o céu irá revelar o momento certo. Essa experiência nos lembra a fé verdadeira. Não é acreditar que Deus fará o que eu quero, mas confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando tudo parece ao contrário. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo a opinião. O que vocês acham de tudo isso? Isso já aconteceu, essa experiência, com alguém que você conhece? Comenta aqui embaixo, me siga se você não me segue, deixa o seu like e até o próximo vídeo.